Olá, meu nome é Cris e eu estou aqui para mais uma aula sobre Espiritismo. E o tema da aula de hoje vai ser sobre o retorno à vida corporal. É importante que saibamos que não há improvisação para o reencarne. Existe um estudo muito apurado, olha-se cada espírito de acordo com as suas necessidades evolutivas, quais as melhores provas que vão ser boas para ele, para que ele possa se melhorar, para que ele possa se desenvolver moralmente, intelectualmente. Então, tudo é muito bem planejado. O país que ele vai nascer, os pais que ele vai ter, as provas pelas quais ele vai passar, ou seja, todo o planejamento reencarnatório é feito por espíritos superiores para esse espírito que vai reencarnar, que vai voltar à vida física. Isso pode acontecer de duas formas. O próprio espírito pode pedir as provas, quando ele já está mais desenvolvido intelectualmente e moralmente, ele tem condições tem discernimento para poder pedir, né, para que ele tenha determinada prova, para ele vencer determinada situação, determinado sentimento, para ele desenvolver determinada virtude, ou para ele realmente vencer alguma dificuldade que ele tenha tido em encarnações passadas. Então ele pode sim pedir, ele pode conversar com espíritos superiores para ver que tipo de prova que ele vai ter na sua vida física. Claro, tudo obedecendo às leis de Deus e com o consentimento de Deus. Mas temos também aqueles espíritos que não têm condições, nem moral, nem intelectual, para decidir e pedir as provas pelas quais eles vão passar. Ou porque ele está no início da sua evolução, que nós vamos ver mais para frente um pouquinho, e aí ele não tem mesmo como saber, como que ele vai definir, como que ele vai pedir, ou ele está em perturbação espiritual e também não tem condições, ou ele está muito rebelde às leis de Deus. Aí ele vai ter uma reencarnação que a gente diz compulsória, obrigatória, vai ser assim e ponto, tá? Então vamos ver primeiro a situação do espírito que pode pedir por alguma prova. Na verdade, ele escolhe o gênero de prova que ele vai passar. Não é assim tudo determinado, sabe? Todos os acontecimentos da vida da pessoa, tudo pré-determinado. Não é assim. O que é determinado é a maneira geral. Por exemplo, você vai nascer no meio de pessoas que têm o vício, que é para você poder vencer essa sua característica. Ou você vai nascer numa família de pessoas muito ricas, porque você vai ter que vencer a prova da riqueza, entendeu? É algo assim geral. Os pormenores, eles vão acontecendo no dia a dia, de acordo com as suas escolhas, de acordo com o que vai acontecendo ao seu redor. E é claro que quando a gente vem aqui para o mundo físico, as portas, tanto do bem e do mal, estão abertas para nós, né? Os dois caminhos sempre vão estar à nossa disposição. Vai depender da nossa boa vontade, vai depender do nosso livre-arbítrio, vai depender da nossa vontade de se melhorar, qual caminho deveremos escolher, porque sempre vai acontecer de aparecer dois caminhos para nós. E nós vamos estar o tempo todo, né, fazendo escolhas mais simples e escolhas mais complexas, que pode até fazer, se você faz uma escolha errada, alguma coisa mais séria na sua vida, você pode perder a sua reencarnação, né? Você vai ter que fazer tudo de novo. É como o aluno que não estudou e chega no final do ano, ele tem a triste notícia de que ele vai ter que refazer o ano inteirinho novamente, quer dizer, perdeu um ano da sua vida. E isso também pode acontecer, o espírito chegar no plano espiritual e ele fala, olha, você simplesmente, desculpa, infelizmente, você não conseguiu passar pelas provas, você não venceu, você sucumbiu. Então, você vai ter que novamente passar pelas mesmas provas. É uma infelicidade muito grande, mas enfim, como o aluno que não estudou, nós também não fizemos os nossos esforços
para nos melhorar, vão ter que repetir de ano, né? Ter uma nova reencarnação do ponto que paramos. Não exatamente do ponto que paramos, porque a gente vai ver pela doutrina que a pessoa sempre avança um pouquinho. Nem que seja só um pouquinho, mas é difícil a gente voltar para o mundo espiritual da forma como aqui nós chegamos. A gente sempre evolui um pouquinho. Agora, o interessante era que a gente evoluísse bastante, né? O interessante é que a gente passasse nas provas pelas quais nós escolhemos, que são as provas mais determinantes do nosso processo reencarnatório. Então, no Livro dos Espíritos, a pergunta 259, os orientadores espirituais nos esclarecem o seguinte: escolhestes apenas o gênero das provações, como eu falei agora há pouco. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Quer dizer, as particularidades vão depender das pequenas ações e das pequenas escolhas que fazemos no nosso dia a dia. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre arbítrio. Então, ele escolheu o gênero de prova. Agora, as particularidades, as escolhas que ele vai fazer, isso ele sabe, né? Vai depender ali do dia a dia dele. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás. E bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creiais que estava escrito segundo vulgarmente se diz. Quer dizer, tem coisas, sabe? Levei um tombo, quebrei o braço, coisas simples, assim, não está previsto na sua reencarnação. O que está previsto são as coisas mais importantes, são as escolhas mais importantes que você vai ter que vencer. Por exemplo, nasceu numa família de malfeitores, você já sabe qual é a sua grande prova. Nasceu numa família com pessoas muito viciadas, você sabe qual vai ser a sua grande prova. Você nasce, por exemplo, numa família de muito poucos recursos financeiros, você sabe a tua prova. Ou de muitos recursos financeiros, você sabe também qual vai ser a sua prova. Ou, por exemplo, você tem que verificar a sua honestidade. Não importa qual é o sentimento que você vai ter que desenvolver, não importa que vício que você vai ter que superar. Mas você, quando vem aqui no plano físico, você tem sim uma ideia daquilo que você vai passar e daquilo que você vai ter que suportar e vencer. Bom, independentemente, né, do espírito ter, junto com o espírito superior, pedido tais provas ou saber que tipo de prova ele vai ter, não significa que ele vai vencer, ele pode sucumbir, certo? Agora, na questão 261 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: o espírito, nas provas que deve suportar para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentações, deve passar por todas as circunstâncias que podem excitar o seu orgulho, inveja, avareza, sensualidade? Certamente que não. Pois sabeis que há espíritos que desde o começo tomam um caminho que os isenta de muitas provas. Olha que felicidade! Um espírito que vem fazendo escolhas corretas desde já há bastante tempo.
Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho, ele corre todos os perigos desse caminho. Um espírito, por exemplo, pode pedir a riqueza e esta ser-lhe concedida. Então, conforme o seu caráter, ele poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou se entregará a todos os prazeres da sensualidade. Por isso que a prova da riqueza é bem difícil. Mas isso não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. Depende daquilo que ele vai ter que provar a si mesmo, certo? A gente tem que entender que nós temos o nosso livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Mas esse livre-arbítrio, no começo da nossa evolução, ele é muito pequeno, ele é muito escasso, quase não tem. À medida que o espírito vai evoluindo, esse livre-arbítrio vai sendo aumentado. Mais possibilidades de escolha ele vai ter. Vou explicar melhor para vocês entenderem. Vamos imaginar um cachorro muito bravo. Eu tenho que sair na rua com esse cachorro segurando a coleira ali, ó, pertinho da cabeça dele, do pescoço dele. Porque se eu me dispersar um pouquinho e alguém passar, ele pode avançar e morder a pessoa. Então, ele não tem quase livre-arbítrio. Ele não pode muito se mexer, se virar para um lado ou para o outro. A única coisa que ele pode é andar ou parar. Mas ir para um lado ou para o outro não pode, porque eu estou segurando ali, ó, no pescoço dele. À medida que eu vou amansando esse cachorro, que esse cachorro começa a ficar menos bravo, que ele começa a ficar mais domesticado, mais brando, eu começo a soltar um pouco a coleira. Eu não preciso segurar mais tão ali no pescoço dele, né? Eu deixo um pouco mais longa essa coleira. Ou seja, eu aumento um pouquinho o livre-arbítrio dele. Porque agora ele já pode andar para um lado, para o outro, que eu sei que ele não vai fazer grandes estragos. À medida que ele evolui mais um pouco, eu vou soltando mais. Até a hora que esse cachorro fica muito bom e eu ando com ele do meu lado, sem coleira, sem nada, né? Eu falo para ele, vamos, ele vai. Eu falo, agora você para, que nós vamos atravessar a rua, ele para. E vai andando comigo sem ter perigo dele causar algum estrago muito grande. Assim acontece conosco. Se nós ainda não temos moralidade suficiente, inteligência suficiente, temos um livre-arbítrio muito aberto, muito escancarado, a gente vai fazer porcaria. E não é isso que Deus quer, essa não é a função. Não é interessante você deixar, por exemplo, uma criança andando numa ponte sem os braços ali, porque você sabe que ela pode cair, não é isso que você quer. Então você restringe o livre-arbítrio dela, você restringe o caminho que ela vai andar, para que ela tenha a possibilidade de vencer. Agora, à medida que vai ficando adulta, eu estou falando isso de uma criança, mas na verdade eu estou falando em termos de espírito, né? A partir do momento que nós estamos numa reencarnação em que a gente já atingiu um certo patamar, o nosso livre-arbítrio se expande, porque nós já temos mais condições morais e intelectuais de fazer as nossas escolhas. Não significa isso que nós vamos fazer as escolhas certas. Tanto que se a gente começa a errar muito naquela mesma coisa, o nosso arbítrio ele é restringido, certo? Para que você não erre tanto naquilo. Aí você evolui um pouquinho, é dado novamente o livre-arbítrio, é novamente te colocado à prova naquela questão para ver se você agora já tem condições de ultrapassá-la ou não, tá? No livro Evolução em Dois Mundos, do Chico, ele fala o seguinte, peraí. Efetivamente, logo após a morte do corpo físico, sofre a alma culpada minucioso processo de purgação, tanto mais produtivo quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento, e apenas depois disso consegue elevar-se a esferas de reconforto e reeducação. Então, quando nós morremos, nós passamos por um processo de reflexão. A gente vai ver tudo aquilo que fizemos. Vai ser passado como se fosse um slide, sabe, um filme assim na
da nossa vida e nós vamos ver aqueles momentos que nós caímos, os momentos que nós fomos felizes, e vai nos trazer um arrependimento muito grande, e isso vai causar uma certa perturbação espiritual, porque o arrependimento às vezes é tão grande que nos perturba, né? Aqui mesmo a gente vê, né? Se a gente se arrepende de alguma palavra maldita, de alguma coisa que fizemos, a gente fica muito ruim, né? Porque o arrependimento é algo que nos machuca muito. Após esse período de arrependimento e de reflexão, em que nós expurgamos tudo aquilo que temos que expurgar, aí sim nós vamos para esferas melhores, vamos ser recebidos em colônias espirituais. E nessas colônias espirituais nós vamos poder sentar com o nosso protetor espiritual, nós vamos poder conversar, nós vamos poder refletir, nós vamos poder nos reeducar os nossos sentimentos, as nossas emoções, vamos poder estudar, vamos poder, fazer assim uma análise profunda para tentar clarear a nossa mente, para quando nós voltarmos aqui no plano físico, a gente conseguir fazer diferente. Então, se a moléstia experimentada na veste somática foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas pelo ensejo de autoexame. Às vezes a gente fala assim, puxa vida, aquela pessoa ficou acamada durante tanto tempo, que triste. Triste nada, está fazendo uma depuração muito grande, né? O Richard Simonetti dizia que a moléstia do corpo era um salão de beleza para o espírito. Quer dizer, você está naquela moléstia, você está na cama, você está ruim, você está depurando, né? Muita coisa, que aí depois quando você chega no plano espiritual já está o caminho meio adiantado, né? Criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, instados pelo próprio arrependimento, plasmam em torno de si mesmos as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima. Caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos da vítima. Tiranetes, tiranos diversos, volvem a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros. E os viciados de toda sorte experimentam agoniada insatisfação, qual ocorre também aos desequilibrados do sexo. Por sinal, uma das coisas assim muito difíceis, né, na atualidade, né, no momento que estamos vivendo, são os vícios e o sexo, né? Muitas pessoas, muitos espíritos estão falindo nessas duas questões de forma bem degradante, de forma bem triste. As vítimas do remorso padecem assim por tempo correspondente às necessidades de reajuste, larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram. Então, ficam em zonas purgatoriais, vamos dizer assim, para ir se depurando, né? Para ir expurgando todos os sentimentos, todas as energias ruins que estão ali com ele no seu perispírito. Mas passado esse período de perturbação, ele é recolhido em colônias, onde eu já falei, ele vai estudar, ele vai refletir, ele vai conseguir entender muitas coisas que ele não entendia e vai se preparar agora para uma nova reencarnação, né? Fica um tempo lá na espiritualidade, até mesmo para se refazer, né, do cansaço, e vai ter muitos aprendizados, ninguém fica sem fazer nada, para depois então se preparar para uma nova reencarnação, numa tentativa de agora pelo menos errar menos, né? Ou acertar muito, que seria muito melhor. Agora, ainda em Evolução em Dois Mundos, ele diz o seguinte: nesses casos, a escolha da experiência é mais que legítima, porquanto através da limpeza efetuada nas regiões retificadoras e pelos títulos adquiridos nos trabalhos que abraça no plano extrafísico, merece a criatura os cuidados preparatórios da nova tarefa em vista, a fim de que haja conjugação de todos os fatores para que reencontre os credores ou as circunstâncias imprescindíveis junto aos quais
se redime perante a lei. Olha quanta coisa interessante aqui. Primeiro, né? Limpeza efetuada nas regiões retificadoras. É essa limpeza mesmo de expurgar energias ruins, energias malfazejas que estão conosco. Aí, pelos títulos adquiridos nos trabalhos que abraça. Acabei de dizer, ninguém vai ficar sem fazer nada. Esse trabalho vai nos dar condições para começarmos a pensar numa nova reencarnação. Aí então vai ter os cuidados preparatórios, para que reencontre os credores. Se eu fiz muito mal a algumas pessoas, eu vou ter que voltar no plano físico e me encontrar novamente com elas, para agora ressarcir os meus débitos. Eu fiz muito mal a você, então agora eu volto com você para te ajudar. Muitas vezes a gente ainda fica pior do que estava, né? Em vez de se acertar, ainda causa mais débitos. Mas claro, quando a gente consegue se acertar com aqueles credores do passado, muito melhor para nós e também para eles, né? Ou circunstâncias imprescindíveis, né? Junto aos quais se redime perante a lei. Então, nós vamos estar com as pessoas que temos que ressarcir débitos, né? Que temos que nos acertar. E vamos também de encontro às circunstâncias para que a gente possa mostrar que de fato melhorou e que agora faz uma escolha correta. Bom, esse é o planejamento, né, que um espírito que já tem condições morais e intelectuais, ele consegue pedir, consegue refletir, consegue analisar, né? A gente conversa, por exemplo, olha, eu fali em tal coisa, né? Eu tinha que ter vencido, não venci. Então agora eu gostaria de pedir para voltar em tal situação para ver se agora eu consigo fazer o que eu tinha que ter feito e não fiz. É mais ou menos nesse sentido. Agora, como eu falei, tem espíritos que não têm essa capacidade, ou porque está muito no começo de sua evolução, ou porque está numa perturbação espiritual grande, ou porque, eu já falei, está muito rebelde às leis de Deus. Aí é assim, a pessoa, por exemplo, que sofreu um acidente de carro, por exemplo, e teve um ferimento leve, a gente consegue conversar com ela. Olha, você quer que eu te leve a um hospital? Você quer que eu te leve até sua casa? O que você quer fazer? Você quer que eu te ajude a limpar esse ferimento? O que você quer fazer? Vamos conversar. Ó, eu acho isso, aquilo, mas você também pode opinar. É o caso do espírito que consegue conversar sobre a sua próxima reencarnação. Agora, se por exemplo, só uma analogia, tá? Só um exemplo, uma comparação, para ficar bem claro essa história. Houve um acidente e a pessoa está muito ferida. Não tem condições de você ficar perguntando para ela o que ela quer, que ela não vai nem saber responder. Então você faz o que você tem que fazer, aquilo que você acha que você tem que fazer. Você chama o SAMU, coloca no SAMU, leva no hospital, o médico vai olhar, se tiver que operar, vai operar e não vai perguntar nada para ninguém, porque nem dá tempo. Mais ou menos isso. Há espíritos que não têm condições de conversar e pedir algumas provas. Então ele vai do jeito que tem que ir. É compulsório, é obrigatório. Filho, você vai e tem que ser assim para ver se você dá um jeito na vida, né? Muitas vezes as pessoas se revoltam e ficam até piores, mas muitos também conseguem aproveitar e se melhorar um pouquinho, tá? No Livro dos Espíritos, a questão 262 diz o seguinte: como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? É o que eu acabei de dizer. O espírito que está começando a sua evolução, como que ele vai decidir qual prova ele quer passar? E que responsabilidade que ele vai ter se ele se sucumbir, né? É a mesma coisa que você perguntar para uma criança.
Você quer ir na escola ou você quer brincar? Poxa, ela não tem condições de escolher. Aí ela escolhe brincar, ela vai ser punida porque não foi ir na escola? Não, né? A gente tem que dizer, olha, você tem que ir na escola agora, depois você vai brincar. É a mesma coisa, o espírito que está começando na sua evolução não tem condições de escolher nada. Então, a resposta agora dos espíritos. Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como o fazes para uma criança desde o berço. À medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa pouco a pouco livre para escolher. Já falei isso a respeito do livre-arbítrio. É então que frequentemente se extravia, né? Quando ele tem mais o livre-arbítrio, que ele tem condições de fazer as escolhas, ele pode fazer a escolha certa, mas ele pode se extraviar, tomando o mau caminho, se não escuta o conselho dos bons espíritos. É o que podemos chamar a queda do homem. Olha, isso é uma coisa muito importante também. Nós sempre temos o conselho dos bons espíritos. Os bons espíritos, eles nos aconselham de várias formas. Uma pessoa que chega até você e conversa, um livro que você lê, uma palestra que você escuta. Olha, tem inúmeras formas que os espíritos nos dão bons conselhos. Às vezes uma intuição, às vezes uma lembrança de um trecho do evangelho, né? Porque quando a gente tem dúvida, a gente pode conversar com Jesus, sim. E as respostas que Jesus vai dar para nós estão todas no evangelho. É só você abrir o evangelho e procurar. As respostas estão todas lá. Basta você querer enxergar. Então, a gente nunca fica, o Deus dará. Nós temos um protetor, nós temos espíritos que nos protegem, nós temos espíritos familiares que já têm condições de nos ajudar, de nos intuir, de nos alertar. É que às vezes a gente não quer ver, não quer ouvir. Por quê? Porque a nossa vontade impera, e a nossa vontade geralmente ela está baseada no orgulho e no egoísmo. Aí a gente se dá mal, né? Bom, em Evolução em Dois Mundos, ele fala o seguinte, então isso eu acabei de ler para o espírito que está começando, né? Mas aí ele fala assim, ó. Entretanto, reencarnações se processam muitas vezes sem qualquer consulta aos que necessitam segregação em certas lutas no plano físico, ou seja, você não vai ser consultado de nada, não. Você vai lá, vai passar por essas provas e ponto. Providências essas comparáveis a que assumimos no mundo com enfermos e criminosos, que pela própria condição ou conduta perderam temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte que lhes convém no espaço de tempo em que se lhes perdura a enfermidade ou em que se mantenham sob as determinações da justiça. São os problemas especiais em que a individualidade renasce de cérebro parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênitas ao lado daqueles que lhe devem abnegação e carinho. Do ferido eu falei, e ele dá outro exemplo aí, por exemplo, do criminoso, né? O criminoso ele não tem como falar assim, eu quero uma pena de tanto ou de tanto. Não, ele vai a julgamento. Ele fez o que ele tinha que fazer, o que ele quis fazer, na verdade. Ele vai para o julgamento, quem vai decidir são as outras pessoas, ele não vai opinar nada, né? As pessoas é que vão dizer, ó, a pena vai ser de 1 ano, 2, 3, uma pena perpétua, 50 anos, sei lá. Mas ele não vai opinar nada, ele não vai... O que menos importa agora é a opinião dele, né? Ele está tão longe das leis de Deus que ele não tem condições de sequer tentar conversar para amenizar um pouco a sua pena. Não. Os outros vão decidir por ele e ele vai ter que obedecer. É mais ou menos isso que acontece com os espíritos que estão muito longe das leis de Deus. E no livro dos Espíritos, novamente, a pergunta 264 diz o seguinte: o que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza das suas faltas, e que o faça avançar mais rapidamente. Então, é claro, né? Eu vou pedir uma prova para que eu possa avançar mais rapidamente. Não importa a prova.
Às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, mas por que eu tô tão pouco dinheiro? Gente, não importa. Não importa. O que importa é você vencer. O que importa é você fazer as suas escolhas corretas. É isso que importa. Porque você vem uma vez, você vem rico, outra vez você vem pobre, uma vez você vem mulher, outra vez você vem homem, uma vez você vem bonito, outra vez você vem feio. Gente, isso é o que menos importa. Porque na verdade nós somos espíritos imortais, a nossa verdadeira vida é na pátria espiritual. E lá não tem essa história, porque nós não temos corpo físico lá, certo? Nós temos o perispírito apenas. Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas, pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem experimentar-se pelas lutas que devem sustentar ao contato do vício. Depende daquilo que a gente faliu, naquilo que a gente quer vencer, né? Ou eu não falei, mas eu quero entrar na prova para ver se eu já dou conta, né? Se eu já tenho a fortaleza espiritual para passar por essa prova, por essa tentação e vencer. E agora, para finalizar, em Evolução em Dois Mundos novamente, ele vai dizer o seguinte. Muita atenção agora, que é bem legal. O certo é que, se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromissos de ontem, porque com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício de nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o destino. O Divaldo, ele sempre diz, né? O bem que eu faço hoje apaga o mal que eu fiz ontem. E no Eclesiastes está escrito: o amor cobre a multidão dos pecados. Então, podemos ter débitos, mas quando nós decidimos pelo bem, quando nós decidimos a fazer o melhor que pudermos em todas as nossas tarefas diárias, tudo que eu for fazer, colocar o máximo de amor, fazer da melhor forma possível, né? Com disponibilidade para servir. Quando a gente se dispõe a viver de acordo com o Evangelho, de acordo com os ensinamentos de Jesus, a gente pode começar a, vamos dizer assim, anular alguns débitos do passado. Isso é possível de acontecer. Então, essa aula é muito importante, porque é muita ignorância a pessoa pensar assim. Ignorância que eu falo é ignorância em termos de conhecimento mesmo, não é de forma pejorativa, não. É muita ignorância a pessoa dizer, como eu já ouvi muitas vezes, eu tô errando agora e eu vou ter a eternidade pela frente para me melhorar. Primeiro que é um absurdo pensar assim, porque você vai agravando os seus débitos. E a cada nova prova fica um pouco mais difícil. Você faz um ano inteiro numa escola, é uma coisa, pode ser difícil, mas você refazer fica mais difícil. Poxa, você pensa, os outros já estão lá adiante, eu tô aqui ainda, né? Aí você é reprovado de novo, nossa, pela terceira vez, a mesma série, os mesmos problemas, né? As mesmas dificuldades, os mesmos desafios. Nossa, eu já podia estar lá adiante e ainda estou aqui. No entanto, se compraz, né? Em não estudar, em não fazer esforço nenhum. É muito melhor fazer os esforços necessários e ir galgando as séries futuras do que ficar patinando, né? Perdendo a reencarnação. Então,
essa aula foi para mostrar isso, como que se dá o nosso retorno, as possibilidades que temos de pedir as provas, e aí a gente chega aqui e reclama. Não devemos reclamar, por mais difícil que elas sejam, porque se nós estamos no meio dessas provas, é porque nós temos condições de vencê-las, e estamos no meio delas para vencermos. Não vamos perder tempo. Não vamos perder a oportunidade de vencer as nossas provas, de vencer as nossas tentações. Vamos orar bastante, vigiar bastante, pedir ajuda a Jesus, pedir ajuda aos benfeitores espirituais, pedir ajuda ao anjo guardião, ao seu protetor, aos amigos, familiares que já desencarnaram e que estão numa situação boa, que possam te ajudar. Peça, ore, tenta fazer o máximo de esforço para ter aquela vontade firme e lutar contra aquela imperfeição que você sabe que você tem e que precisa ser vencida. Não deixa para a próxima encarnação, não. Mesmo porque, às vezes, você não vencendo uma tentação, você pode causar prejuízo para outras pessoas. E aí o seu débito vai ficar muito maior. Cuidado, gente. Vamos tomar, eu falo para mim também. Vamos, primeiro para mim até, né? Vamos tomar bastante cuidado com as escolhas que fazemos. Vamos tomar bastante cuidado onde nós colocamos os nossos pés. Vamos tomar bastante cuidado o que a gente faz na nossa vida. A vida é rápida. Daqui a pouquinho tá na hora de ir embora. E aí não adianta reclamar, não adianta ficar com remorso. Chico Xavier dizia que a maior angústia do espírito quando chega no mundo espiritual é perceber o tempo perdido. É o remorso de não ter feito aquilo que podia ter feito. Puxa, eu fui para lá para vencer essa tentação, eu fiquei 80 anos para vencer essa tentação e não venci. Falei, nossa, vou ter que começar tudo de novo. Então, não adianta. Doutrina espírita é isso, gente. Muita gente começa o estudo da doutrina e cai fora porque realmente a doutrina é um chamamento a uma reforma íntima, a melhorar o seu caráter, a melhorar a sua moralidade, a melhorar a sua vida. É um chamamento contínuo, não adianta. Todas as aulas têm um aspecto que a gente tem que chamar atenção. Porque nós não estamos aqui a passeio, a gente não está aqui para fazer excursão. A gente está aqui para se melhorar, a gente veio para cá. Quando fizemos a programação da nossa reencarnação, nós viemos para cá com um objetivo definido. Não vamos perder tempo, não vamos pegar atalho, vamos enfrentar as vicissitudes, vamos enfrentar as provas com cabeça erguida, com coragem, com Jesus no nosso coração. Então, que Deus possa nos abençoar a todos, que nós possamos ser firmes, que nós possamos orar, que nós possamos pedir ajuda para vencermos tudo aquilo que temos que vencer. E eu desejo uma semana cheia de oportunidades para fazermos o bem, uma semana com muita paz nos nossos corações, uma semana que a gente tenha vontade de se melhorar, vontade de fazer o bem, vontade de ajudar as pessoas, enfim, que possa ser uma semana muito produtiva. É isso que eu desejo para todos nós. Então, até quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos.